debate amplo e complexo que há no Brasil de hoje sobre a distribuição de medicamentos por via de decisão judicial. O ativismo judicial, portanto, como disse, é uma atitude. E também é uma atitude que tem precedentes em outras partes do mundo. A expressão ativismo judicial é normalmente associada a um período da história constitucional americana em que a Suprema Corte foi presidida por um ministro de nome Warren, W-A-2-R-E-N, um período que vai de 54 a 69, em que a Suprema Corte americana, sem nenhuma emenda à Constituição e sem a edição de qualquer lei pelo Congresso, produziu uma revolução por via da jurisprudência, a começar pela célebre decisão que acabou com a segregação racial nas escolas públicas, proibindo que houvesse escolas públicas para brancos e escolas públicas para negros e obrigando os estados a adotarem uma política em que negros e brancos podiam frequentar as mesmas escolas. Também foi a Suprema Corte americana, em decisão sem nenhuma modificação legislativa, que assegurou uma série de direitos aos acusados em processo criminal, inclusive o direito de terem advogado e o direito de serem alertados sobre os seus direitos no momento da prisão. A célebre frase que se ouve nos filmes americanos, nos filmes policiais, é uma frase que foi determinada pela Suprema Corte. Você tem o direito de permanecer calado, tudo o que disser poderá ser usado contra você numa corte de justiça e tem direito a um advogado e, se não puder pagá-lo, o Estado fornecerá um. E, portanto, um salto de qualidade na proteção de um grupo especialmente vulnerável, como são os acusados em processo criminal e os presos de uma maneira geral. Também coube à Corte Warren estabelecer como um direito fundamental o direito de privacidade, uma célebre decisão de 1965, dizendo que era inconstitucional um Estado proibir o uso de pílula anticoncepcional, porque o Estado não tem o direito de invadir um quarto de casal para saber como é a vida sexual deles e se há um pacote de pílula anticoncepcional na mesinha de cabeceira. E outras decisões importantes com critérios asseguradores da liberdade de expressão. Portanto, há precedentes no mundo. Na Alemanha do segundo pós-guerra, foi o Tribunal Constitucional Federal alemão, cujos membros não tinham nenhum contágio com o nazismo, que havia devastado de uma maneira muito abrangente a sociedade alemã, foram os juízes do Tribunal Constitucional Federal alemão que ajudaram a fazer uma transição democrática relevante com decisões que correram o mundo, como a do célebre caso Lutz, que impõe a leitura de todos os ramos do direito infraconstitucional à luz da Constituição, um fenômeno que é hoje muito presente no Brasil, que é o fenômeno da constitucionalização do direito. O ativismo judicial, portanto, tem antecedentes em outras partes do mundo. Mas o ativismo judicial, ele é ambíguo. Ele tem uma faceta positiva e uma faceta negativa. A faceta positiva do ativismo judicial é que, por seu intermédio, o judiciário tem, no Brasil, atendido demandas sociais relevantes que não foram acudidas a tempo e a hora pelo processo político majoritário, notadamente pelo Congresso Nacional, pela legislação. E, portanto, são demandas em matéria de reforma política, em matéria de moralidade pública, como no caso do nepotismo, atendidas via Poder Judiciário na falta da legislação própria. Mas há uma faceta negativa, é que o ativismo judicial revela uma crise de legitimidade, de representatividade e de funcionalidade do Poder Legislativo. E isto é preocupante, porque não há democracia sem um poder legislativo dotado de credibilidade e capaz de vocalizar e repercutir os anseios da sociedade. E, portanto,
o Brasil precisa, aflitivamente, desesperadamente, de uma reforma política capaz de restabelecer a legitimidade e a representatividade do poder legislativo. Esse descolamento entre classe política e sociedade civil é um risco e nós precisamos concentrar energias em repensar este modelo. E aqui eu termino os comentários iniciais que queria fazer sobre judicialização e ativismo. Um pouco em razão das circunstâncias de tempo, eu não estou analiticamente percorrendo todos os fundamentos das minhas crenças, mas em nenhum momento gostaria de passar a ideia de que trafego pela vida carregando uma mochila de certezas plenas e de verdades absolutas. Um psicanalista, Luiz Alberto Pi, tem um livro muito interessante em que ele diz que no início da vida dele, ele trabalhava em manicômios e o que mais chamou a sua atenção foi a absoluta convicção com que os internos narravam os seus delírios. E ele diz que desde cedo aprendeu que na vida o que enlouquece não são as dúvidas, o que enlouquece são as certezas. E, portanto, eu não estou aqui compartilhando um pacote de certezas, estou apenas compartilhando algumas ideias, embora muitas vezes as nossas próprias ideias e o que cada um pensa de si próprio não corresponde, por vezes, à percepção do outro. Eu, há não muito tempo atrás, em minha casa de Itaipava, onde eu gosto de escrever, testemunhei o seguinte diálogo que envolvia a minha mulher, a minha afilhada e a minha filha, ambas jovens que na época tinham 13 para 14 anos. A minha afilhada vira-se para a minha mulher e diz, com uma foto do Reinaldo Gianecchini, e diz: "Ô tia, olha que gato." Minha mulher, que não veio ao mundo a passeio, responde profissionalmente: "Prefiro o seu tio." Ao que a minha filha responde, eu assistindo a cena à meia distância: "Quem, mãe? Meu pai?" Aquilo me deixou tão abalado. Portanto, a gente na vida precisa testar as próprias certezas vez por outra, porque elas podem não corresponder à percepção dos outros, por vezes podem não corresponder até ao senso comum. Pois, dizia eu, esse fenômeno da expansão do judiciário tem dado ensejo a uma percepção crítica importante que deve ser considerada. Acho que não diminui a importância do papel que o judiciário desempenha hoje no Brasil, mas exige uma parada para a reflexão. A primeira crítica que se tem feito a esta expansão do judiciário é uma crítica político-ideológica. A crítica política, que não é desimportante, é a de que os membros do Poder Judiciário não são eleitos. Juízes, desembargadores, ministros são, como regra geral, recrutados por um critério técnico que não passa pelo batismo da vontade popular. Portanto, aponta-se a existência do que se tem denominado de dificuldade contra-majoritária. Em certas situações, o judiciário, cujos membros não são eleitos, sobrepõe a sua vontade, a sua valoração àquela feita pelo presidente da República, por vezes eleito com mais de 50 milhões de votos, ou a vontade do Congresso, cujos membros também foram eleitos com muitos milhares de votos. A resposta a esta objeção é a de que o Judiciário, e especialmente o Supremo Tribunal Federal como Tribunal Constitucional, só age legitimamente quando o faz em nome da Constituição, seja para assegurar direitos fundamentais, seja para resguardar o procedimento democrático, as regras do procedimento democrático. Fora destas duas situações, direitos fundamentais e regras do procedimento democrático, o judiciário deve ser deferente para com as escolhas políticas feitas pelo Congresso
e para com o exercício razoável de discricionariedade administrativa pelo Poder Executivo. E a crítica de viés ideológico é a de que o Judiciário é uma instância tradicionalmente conservadora das distribuições de riqueza e de poder na sociedade. É uma crítica feita especialmente por um autor canadense, um cientista político canadense, de nome Rand Herschel, numa tese que percorreu o mundo. Pode ser que no Canadá, para onde ele escreveu, ou em outras partes do mundo, esta tese seja verdadeira. No Brasil, assim não me parece. O Judiciário não tem sido, nos últimos anos, uma instância conservadora. E acho até que é possível afirmar, sem medo de estar errado, que o Judiciário, em geral, está hoje mais à esquerda e mais sintonizado com o sentimento social do que o Congresso, do que o Poder Legislativo, de uma maneira geral. A segunda crítica que se tem feito a esta expansão do Judiciário diz respeito ao que a doutrina chama de capacidade institucional. Pelo sistema constitucional brasileiro, o Poder Judiciário pode apreciar praticamente toda e qualquer matéria com base no artigo 5º, inciso 35, que afirma que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. De modo que o Judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve, dar a última palavra. O Judiciário, como regra geral, o juiz, ele é treinado para fazer a justiça do caso concreto, para fazer a microjustiça. Muitas vezes o juiz não tem conhecimento ou o seu ponto de observação não favorece que ele visualize quais são os efeitos sistêmicos, por exemplo, da sua interferência numa política pública abrangente. De modo que o juiz deve ter a humildade, muitas vezes, de reconhecer os limites da sua capacidade institucional, das informações com as quais ele trabalha e às quais tem acesso e o seu ponto de observação. De forma tal que decisões sobre transposição de rios, decisões sobre demarcação de terras indígenas, decisões sobre o melhor local para ser locada uma usina hidrelétrica, como regra geral, não terão a sua melhor decisão de mérito no Poder Judiciário. O Judiciário deve resguardar para que o devido processo legal decisório acerca daquela matéria tenha sido observado e, portanto, que a comunidade tenha sido ouvido, que as instâncias técnicas tenham se pronunciado, que a decisão final tenha considerado as diferentes visões sobre aquela escolha. Porém, tomada a decisão política, feita o laudo antropológico por quem entende de antropologia, como regra, o Judiciário não deve sobrepor a sua vontade à vontade das instâncias próprias. E, por fim, a última crítica é a crítica quanto à limitação do debate público quando ele se judicializa. E aqui é importante observar que nós vivemos o mundo do direito. Mas o mundo do direito tem uma linguagem própria, tem categorias próprias, que excluem do debate as pessoas que não dominam a chave desse conhecimento e as pessoas que não têm acesso ao locus onde se desenvolvem os debates judiciais, que são os processos, sejam os processos subjetivos, sejam os processos objetivos, que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que a judicialização não pode ter a pretensão de abarcar todo o debate público, porque isto seria elitista, isso seria excludente. A linguagem jurídica é uma linguagem peculiar. Nós somos uma gente estranha. Nós dizemos coisas do tipo, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. Isso é péssimo. E nós falamos isso com uma certa naturalidade, ou os processualistas falam
os embargos infringentes, conquanto